de colocar como um fundamento aí, dá uma ligação muito interessante com o que também vou falar. Então, eu dividi as duas palestras no seguinte: a primeira palestra eu vou colocar alguns princípios bíblicos e alguns exemplos bíblicos e exemplos da história da igreja primitiva, a igreja cristã e também a igreja que se segue. E no segundo bloco eu vou falar algumas coisas mais pontuais, né, com alguns exemplos e alguns outros princípios e também ações específicas nessa área, né, como se envolver como um cristão, como um missionário, como um discípulo, né, como um líder na comunidade e ser o sal da terra, ser a luz do mundo nesse contexto. Eu vou compartilhar a tela agora e se tem alguém que, por um acaso, está com o microfone ligado, talvez seria bom desligar nesse momento, a gente agradece. Eu acho que todos conseguem ver aí a tela, correto? Tá bom, então, liderança e missão, a primeira parte nós vamos falar sobre liderança e testemunho na comunidade, princípios bíblicos para ações transformadoras. Como nós entendermos, então, a palavra de Deus? Como tornarmos a Bíblia a nossa base, o nosso fundamento? Eu acho que a Bíblia, eu gostaria de ressaltar, é um livro que está sempre à frente, está sempre atualizado. Milhares de livros são escritos a cada ano, a cada mês, a cada dia ao redor do mundo, milhares e milhares. Milhões e milhões de artigos são publicados a cada mês, a cada ano. Mas a Bíblia é interessante, ela não se desatualiza. Então nós como adventistas, nós como cristãos, temos que usar a palavra de Deus, porque é através da Bíblia que nós recebemos instrução, recebemos esperança, recebemos ânimo, recebemos sabedoria, recebemos a direção clara do Espírito Santo para atuar na vida religiosa, na vida da gente, né, como cristãos, e também na vida pública, porque a gente não pode ser um na vida religiosa, ou seja, na igreja no sábado, e ser um outro na vida pública. Temos que ser pessoas íntegras e sermos o mesmo, né, nesses âmbitos, nas diferentes funções que nós temos. Então, a liderança e o testemunho na comunidade e alguns dos princípios bíblicos para algumas ações transformadoras. Nós vamos começarmos com Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros sem teto. Interessante, né? As primeiras pessoas sem teto. Perderam o seu lar, perderam o jardim tão abençoado que eles tinham e se tornaram pessoas sem tetos. Foram expostos à condição de refugiados, pessoas sem teto, sem casa, sem um lar. Deus veio em seu resgate. Isso é muito, muito bonito. Provendo-lhes vestimentas de pele para socorrê-los em sua vergonha e nudez, e proteger seu corpo dos elementos num ambiente agora desprotegido. É interessante notar esses pontos, né? Adão e Eva, de repente, ficam desnudos, ficam sem uma casa, ficam com vergonha, ficam expostos. A questão social se torna mais complexa, a questão moral deles, a questão física, enfim, e Deus os socorre. Aí no Antigo Testamento nós podemos ver que as viúvas, assim como Adão e Eva sofreram por causa do pecado, imediatamente se tornaram refugiados ou se tornaram pessoas sem tetos, Deus teve que ser o primeiro que providencia ajuda. Deus é o primeiro que ele se torna um ajudante ao seu próximo. Por isso que lá no Novo Testamento nós vemos o bom samaritano. Para quem eu posso ser um próximo? Muitas vezes a gente pergunta, quem é o meu próximo? Mas a pergunta bíblica é, para quem eu posso ser um vizinho, um próximo? E é essa ilustração que nós temos do Antigo Testamento, né? Onde Jesus, Deus, dá o exemplo, sendo o próximo de Adão e Eva, socorrendo-os. E nós temos aí também que uma grande parte da linguagem bíblica, dos princípios bíblicos de ajuda,
são dirigidos às viúvas, aos órfãos, aos pobres e aos estrangeiros, né, aos refugiados. Nesse caso, estrangeiros significa muito os refugiados, aqueles que têm necessidade de um lugar especial no coração de Deus e que encontram um lugar especial também no Pentateuco e na Bíblia. Deus demonstra um interesse especial em relação a essas pessoas. No Antigo Testamento nós vemos que a missão, muitas vezes, ela é concêntrica, de vários círculos, ou seja, onde as viúvas, os órfãos, os pobres, os estrangeiros, né, nesse caso, os refugiados, os doentes, estão bem perto de você. Nós temos que desenvolver a nossa missão para essas pessoas, essa classe de pessoas. No Novo Testamento, a missão se expande um pouco, também com eles, mas primeiro aonde? Primeiro em Jerusalém. Então, vai em círculos concêntricos, né? Bem de Jerusalém, passa para a Judéia, passa para Samaria e vai até os confins da terra. Mas, ao mesmo tempo, sempre está a viúva, o órfão, o pobre, o refugiado, o doente, o aleijado e assim por diante. Os mais próximos da gente. Por isso que a missão começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não nos esqueçamos disso. O coração de Deus tem, no coração de Deus, uma opção especial, preferencial pelas viúvas, pelos órfãos, pelos pobres, pelos refugiados e assim por diante. O Código de Hammurabi, por exemplo, e a lei e leis de outros povos não israelitas, em sua maior parte, protegem somente o interesse das classes altas. Isso é muito interessante. Essas classes altas são os proprietários de terras e os donos de escravos. Mas as leis de Israel, ou seja, os 10 mandamentos e as leis israelitas, valorizam a vida humana mais do que propriedades ou possessões. Isso é um grande contraste que existe entre as leis de Deus, as leis da Bíblia, com as leis dos povos vizinhos e dos povos que faziam parte da história humana na antiguidade. E aí está um exemplo, o Código de Hammurabi. Veja só o que a Bíblia fala: não afligirás o forasteiro ou o refugiado, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Não perverterás o julgamento ou o juízo do teu pobre na sua causa. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Olha só a preocupação de Deus através da voz dos profetas, né? Nesse caso, Moisés falando. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Todo o Antigo Testamento atesta o constante cuidado e interesse de Deus pelos pobres, as viúvas, os refugiados e os órfãos, os doentes, os aleijados e etc. Eles têm um lugar especial nestes livros históricos e de forma notável em sua maior parte nos livros dos Salmos e também dos profetas. Por exemplo, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. O Senhor guarda o peregrino, ou seja, o refugiado, né, forasteiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Abra a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Veja só as passagens bíblicas, que coisa mais impressionante é o cuidado que Deus tem através da sua palavra para os pobres. Esse não é simplesmente um cuidado para lá a nação de Israel, para o outro lado da cidade, para as pessoas que estão envolvidas diretamente com isso, para o Antigo Testamento, não. Isso é parte do plano de Deus para nós hoje, da mesma maneira como era no Antigo Testamento. Veja o que Ellen White diz. É o desígnio de Deus que o rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da simpatia e da assistência mútua. E acrescenta, a verdadeira caridade ajuda os homens a se ajudarem a si mesmos. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não o devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser o resultado de um infortúnio.
Mas a verdadeira beneficência significa mais que simples dádivas. Importa num real interesse no bem-estar dos outros. Cumpre-nos buscar compreender as necessidades dos pobres e dos aflitos e conceder-lhes o auxílio que mais benefício lhes proporcione. Dedicar pensamentos e tempo e esforço pessoal custa muitíssimo mais que dar meramente dinheiro, mas é a verdadeira caridade. Veja só que princípio interessante. A gente pode dar uma oferta, isso é muito bom, isso é muito interessante. A gente pode dar dinheiro, a gente pode entregar os nossos recursos, quem sabe para as Dorcas, para a ADRA, para os ministérios sociais que a igreja desempenha, mas a verdadeira caridade, o verdadeiro amor é demonstrado quando a gente dedica os nossos pensamentos, o nosso tempo, os nossos planos e esforço pessoal para ajudar o que não pode, para ajudar o que não tem, para ajudar aquele que realmente está em problemas sérios. Entramos um pouquinho no Novo Testamento. Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele Deus que atua, aquele Deus muito, muito próximo. Jesus afirma que o pobre ouvirá as boas novas, os prisioneiros se tornarão livres, os cegos enxergarão, os oprimidos serão libertados, e ele proclama o jubileu, o ano do favor do Senhor. Veja como o Deus que se torna um Deus pessoal, o Deus que se torna em Cristo, alguém que vem salvar, vem exemplificar a vida do céu, a vida do que é servir, do que é fazer um pelo outro, como ele atua, como ele faz, como ele simboliza nele mesmo o caráter e a vontade de Deus. Não só em princípios, ou seja, cumprindo os princípios bíblicos do Velho Testamento, e alguns deles, alguns bem pouquinhos, né? Que a Bíblia tem talvez umas 2.200 palavras que se refere ao cuidado ao pobre, ao órfão, à viúva, ao trabalho de ajudar o outro, ao próximo. É interessante, é muita leitura, é muito texto que está envolvido nisso. Jesus, então, o que ele faz? Toda a inspiração que ele havia dado através do Espírito Santo para inspirar os profetas, os escritores bíblicos, a dizerem o que deveria ser feito, ele cumpre. Ele mesmo agora torna isso visível. Jesus torna isso visível. Interessante que João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus, o Filho de Deus vem e habita entre nós. E lá na primeira carta de João, é interessante ver como João trata de falar com os seus ouvintes, né, com a sua audiência. Ele diz o seguinte, primeira carta de João diz assim, nós o vimos com os nossos olhos, nós o ouvimos com os nossos ouvidos, as nossas mãos apalparam, e este nós declaramos para vocês, este nós proclamamos, a vida veio ao mundo através dele. Interessante. Quem é Deus conosco? Um Deus que se torna bem próximo. Eu estou falando aqui fisicamente próximo, a tanto de João falar, nós vimos a ele com nossos olhos. Ele está falando não só da questão de ver, da visão, mas também da parte física do olho. Então é algo físico, é algo próximo, é algo que você pode ver. Ele diz que nós escutamos com os nossos ouvidos. A questão do corpo, o órgão de um sentido, né, de ouvir, nós escutamos. As nossas mãos, a questão do tato, as nossas mãos. Deus conosco se tornou tão perto que você podia palpá-lo. E é isso que Cristo quer que nós façamos também, ao seguir esse Deus conosco, ao nós nos tornarmos Deus conosco na comunidade, abraçando o pobre, ajudando o enfermo, dando condições para que o cego possa ver sem mesmo ver, auxiliando o refugiado, a viúva, o órfão, o doente e assim por diante. Foi a favor dos mais rejeitados e necessitados que Jesus gastou a maior parte de seu tempo durante o seu ministério terrestre. Ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. Sua mensagem e ministério proféticos e os muitos milagres que o acompanhavam eram prova de seu cuidado e amor a todos. Entre os oprimidos e desamparados estavam as mulheres
E por elas Jesus tinha uma consideração especial. Tem tantos relatos bíblicos de Jesus e a sua interação com as mulheres. Ele sempre tratou as mulheres com dignidade, respeito e amor, pois em maior proporção elas eram as mais maltratadas e miseráveis da sociedade. Geralmente isso acontece. As mulheres, em geral no mundo, são mais marginalizadas. Se nós cuidarmos das mulheres, se nós como igreja, como membros, ajudarmos as mulheres, nós teremos uma sociedade muito melhor. Porque geralmente é a mulher que mais se preocupa com as crianças, com os filhos. A mulher coloca a sua renda a favor da saúde, a favor da comida, a favor da roupa das crianças. A mulher coloca praticamente todos os seus recursos, as suas energias em criar bem uma família. Quantas vezes nós vemos uma família com um pai só, ou seja, com um membro que cuida, e geralmente essa é a mulher. Por isso Jesus tem um cuidado especial pelas mulheres e nós também temos que ter. Nós temos que voltar, como Jesus fez, a valorizar, a cuidar das mulheres. Ninguém que veio a ele procurando por ajuda foi embora do mesmo jeito. A todos curava e a todos ajudava. Por meio dele fluía a torrente do poder da cura. E em corpo, e em espírito, e em mente, seres humanos eram feitos completos. Eram pessoas que se tornavam integrais novamente, restauradas completamente. Essas são palavras que estou parafraseando de Ellen White aqui. O apóstolo Paulo escreveu que, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A identificação de Cristo com os pobres é claramente afirmada pelo apóstolo. Então nós temos aí princípios e ao mesmo tempo ações transformadoras de um líder na comunidade, de um líder que testemunha na comunidade, que se torna sal da terra, que se torna luz do mundo, que faz a diferença. Ellen White fala então, seus milagres testificavam da veracidade de suas palavras. Por onde havia passado, os que haviam sido alvo de sua compaixão se regozijavam na saúde. Olha só o que ela diz assim. Sua voz havia sido o primeiro som ouvido por muitos. Por quê? Porque eles eram surdos. Então Jesus, ao falar, as pessoas escutavam pela primeira vez um som, palavras, vinda dos lábios de Jesus. Imagina que coisa mais impressionante. Seu nome, Jesus, o primeiro proferido. Seu rosto, o primeiro que contemplaram. O Salvador tornava cada ato de cura uma ocasião para implantar princípios divinos na mente e na alma. Cristo poderia ter ocupado o mais elevado lugar entre os mestres da nação judaica, mas preferiu levar o evangelho aos pobres. Ia de lugar a lugar, de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho e curando os enfermos. O Rei da Glória, na humilde veste humana. Pensemos por um minuto no trabalho e na obra de Jesus, no exemplo que ele nos deixa e nos princípios que temos a ser seguidos por ele. Aí, mudando um pouquinho, entrando na igreja cristã como exemplo também, o desejo de cada um dos cristãos era compartilhar as posses que tinham, a fim de que fossem distribuídas aos necessitados na comunidade. Foi devido a essa prática que não havia ninguém em necessidade entre eles na igreja primitiva. Essa era uma comunidade unida, uma comunidade que testemunhava do amor de Deus, que testemunhava das boas novas, que havia vivido, andado com Jesus. Por isso é importante nós termos a noção do Deus conosco, para que nós também possamos andar com as pessoas, seguindo o exemplo de Jesus, andar bem próximas delas. Quem sabe uns 2 anos atrás, eu não me lembro, me veio um pensamento muito interessante com respeito a esse conceito de Deus conosco, né? De andarmos bem próximo às pessoas, de compartilharmos com elas as nossas dádivas, os nossos recursos. E o pensamento foi que quando a gente está muito próximo das pessoas, nós estamos com elas mesmas, visitando-as, seja num hospital, seja nas suas casas, ou em lugares, pessoas muitas vezes não têm casa, são sem tetos também. Nós estaremos empatizando com elas e dificilmente, raramente, haverá
fofocas, haverá críticas. Porque quando nós estamos com as pessoas como Deus o faz, né? Jesus Cristo se tornou Deus conosco, nós não teremos nenhum tempo a perder, nós não teremos nenhuma crítica a fazer. Por quê? Porque estamos fazendo o trabalho de Deus. Jesus, quando andou entre nós, e ele, quando anda entre nós, ele não faz nenhuma fofoca de nós para o Pai. Isso significa ser Deus conosco. Assim, se nós o imitarmos e andarmos com as pessoas, bem próximas às pessoas, nas suas aflições, nas suas tribulações, quem sabe lá comprando um litro de leite para uma família que está tremendamente necessitada, comprando um pedaço de pão, comprando medicamento, ajudando a transportá-los de um lugar para o outro, quem sabe ir para um hospital, nós não vamos ter tempo de fazer fofoca sobre aquela família, de fazer alguma especulação. Por quê? Porque Jesus não faz nenhuma fofoca de nós para o Pai. E isso é muito sério, gente. Então, se nós queremos realmente nos preparar para o céu, e eu creio que todos nós queremos, nós devemos andar com Jesus aqui na terra, se tornarmos familiares com Ele. E nós primeiros nos tornamos familiares com Ele através da sua palavra, entendendo quem Ele é pela sua palavra e querendo fazer o que Ele faz, sendo um líder como Ele foi na comunidade através da sua palavra. E a palavra vai nos mostrando como fazer e de repente a gente pega gosto e começa a fazer e começa a atuar, porque isso é espontâneo quando o Espírito habita em nós. Queremos ser como Jesus, queremos imitá-lo nos seus pensamentos, nas suas obras e nas suas ações. Essa atitude de compaixão foi o que tornou possível para os crentes suprirem as necessidades dos que estavam na miséria, inclusive mandando ofertas para diferentes lugares. A religião pura e sem mácula, diz Tiago, para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A questão da pureza e a questão de atos de caridade, de atos de discipulado com respeito àqueles que precisam, de atos onde você demonstra com as suas mãos, com seus pés, com todo o seu corpo, que você realmente é um discípulo, que você realmente está fazendo o trabalho de Deus, está honrando a Deus através de visitar os órfãos e as viúvas. Veja só, órfãos e viúvas são muito usados, essas expressões, porque são as pessoas geralmente mais necessitadas, abandonadas, destituídas. E isso é algo que se torna visível quando a gente começa a contemplar a dificuldade de que é a vida de órfãos e de viúvas, a vida dos doentes, a vida dos pobres, a vida dos sem terras, dos refugiados e assim por diante. Em Antioquia, por exemplo, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por quê? Porque eles providenciaram assistência, socorro, ajuda, caridade com as suas próprias posses para irmãos que estavam passando necessidade. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, por causa de uma grande fome, o que eles com efeito fizeram enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo. Enviaram dinheiro, enviaram socorro, enviaram caridade, ajuda através de Paulo e de Barnabé. Paulo nos adverte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ok, alguns justificam: não, vamos ajudar só os adventistas da família da fé. Interessante isso. Paulo não estava dizendo só aos adventistas, ele estava dizendo aos da família da fé, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo como primeiro lugar. Ao mesmo tempo, ele também tem uma visão mais ampla e inclusiva acerca da ajuda à comunidade, ou ajuda ou assistência à comunidade, que inclui não só os da igreja local ou de outras igrejas, mas a humanidade em geral, até mesmo quem? Interessante, né? Até mesmo os nossos inimigos. Ele escreve: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede,
dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, você se aproximará do teu inimigo, ele terá vergonha e ele se tornará um discípulo também. Interessante como a Bíblia traz esses temas e acaba interrelacionando todos esses temas, obviamente, na pessoa de Cristo. Você tem aí também os seguidores de Cristo através da igreja primitiva. Nos 3 primeiros séculos, logo após a igreja primitiva, ali nós temos a igreja sofrendo, é uma igreja pequena, é uma igreja desprotegida, é uma igreja que tenta se agrupar, mas ela sobreviveu e também acabou se expandindo de forma rápida devido ao seu senso de comunidade, que foi manifestado pela boa vontade dos cristãos em dar assistência àqueles que precisavam. Nós temos muitos exemplos, eu não vou entrar nesses exemplos, mas, por exemplo, é dito que muitos dos cristãos que costumavam jejuar uma vez por semana, eles jejuavam 2 ou até 3 vezes por semana para dar assistência àqueles que tinham muito menos do que eles, ou seja, a pessoas realmente pobres. Os cristãos da igreja primitiva desses primeiros séculos, é dito que em épocas de calamidades, em épocas de pragas, eles acabavam indo na comunidade dos seus vizinhos, ou seja, dos pagãos, de outras pessoas, e faziam muitas coisas, não só distribuição de pão, de alimento e de assistência, mas acabavam, por exemplo, enterrando os mortos das pessoas que ficavam muitas vezes na rua, os corpos estirados, e os cristãos, obviamente, os judeus cristãos e outros cristãos tinham a compreensão da questão da higiene por causa das leis do Velho Testamento. E eles enterravam aqueles mortos para que não contaminasse. E assim os pagãos ou os povos que viviam ao seu redor começavam a pensar, quem são estes? Por que eles são tão bons? Então aí está um exemplo para nós seguirmos. Todos, até mesmo os pobres, eram encorajados a ajudar outro pobre. Muitos comprometeram-se a jejuar para guardar um pedaço de pão para dar àqueles que precisavam mais do que eles. A hospitalidade era sempre praticada pelos crentes ou cristãos, e manifestada por meio do fenômeno de casas e igrejas, chamando de house churches, ou igrejas-casas, onde as casas eram ao mesmo tempo igrejas e ao mesmo tempo lares. E ali a hospitalidade era praticada, pessoas podiam vir, podiam receber alguma comida e etc. Esta obra de caridade não era uma mera teoria, mas uma realidade viva praticada na comunidade. Não era apenas um conceito, mas prática concreta, feita em nome e pelo exemplo de Cristo e dos apóstolos. As obras de caridade na comunidade desempenharam um papel importante ajudando a igreja cristã a se tornar mais tolerante e menos perseguida. Então veja só, você quer ter uma igreja um pouco mais visível, um pouco mais tolerante, não ser uma igreja que seja considerada simplesmente uma seita, os adventistas são meio esquisitos, eles são excluídos, eles vivem só na comunidade deles mesmos. Você quer que a tua igreja se torne uma igreja mais visível, mais influente? Então nós temos que fazer parte da comunidade, nós temos que estar na comunidade testemunhando e servindo a comunidade. Aí temos exemplos na época de Constantino, o cristianismo se torna uma igreja, uma religião mais oficial, mas não é a única religião, obviamente, aí do Império Romano. Nesse período, o conceito cristão de caridade assumiu uma dimensão social um pouco mais ampla. Muitas instituições de caridade foram organizadas com a garantia do patrocínio da igreja, não somente para a ajuda aos cristãos, mas também para muitos outros não cristãos. É dito que o primeiro hospital em Roma foi fundado por uma mulher, olha só, chamada Fabíola. Através da sua imensa fortuna, ela dedicou toda a sua fortuna e fundou um grande hospital. Lá ela recebia os doentes e enfermos abandonados nas ruas, os fracos de tanta fome, de doenças e calamidades como narizes quebrados, olhos furados, pés queimados, barriga inchada, pernas deformadas, leprosos e assim por diante. Fabíola cuidava dos doentes com suas próprias mãos e de forma tão boa,
que os pobres que estavam mais saudáveis invejavam os doentes. Olha só. Que coisa mais interessante, né? Esses exemplos que nós temos a ser seguido. O cristianismo realizou a maioria de suas atividades de caridade por meio das ordens monásticas, através de centros de educação, de centros que produziam excelentes colheitas, né, de agricultura. E nesse contexto, a igreja se preocupava com o cuidado do corpo por meio das ciências e da medicina, e o bem espiritual e intelectual da alma com a ciência da educação. Veja, isso já existia na Idade Média, e nós entendemos que Ellen White, ela coloca duas grandes ciências ou disciplinas, né, na mão da igreja, para que a igreja use. Uma é a medicina, é a questão da saúde, do cuidado do corpo. Então, como nós atuarmos na comunidade através do cuidado do corpo, seja da saúde, seja da obra médica, missionária. E a outra é a questão da educação. Muito interessante esse conceito. Esta dupla beneficência foi plenamente realizada pela caridade monástica, isso na época do monasticismo, das ordens monásticas, com seus doutores, enfermeiros e hospitais de um lado e suas escolas de outro lado. As maiores e mais influentes das 4 ordens monásticas foram os franciscanos e os dominicanos, ou ordens que já vieram depois, são ordens monásticas, depois vem as ordens mendicantes, né, de monges que viviam na comunidade. E os franciscanos, que começa aí mais ou menos com Francisco de Assis, ele mesmo não foi um fundador de ordem, mas ele deu um tremendo exemplo. E seu compromisso e devoção ao Evangelho, bem como ao terno amor de Jesus, fez dele o apóstolo da pobreza, o que deu uma nova dimensão ao exercício da caridade. Ele também é chamado o apóstolo da caridade. Os dominicanos depois vieram, e a prática da caridade era implementada por meio da educação de seus membros. Seu objetivo principal era preparar pregadores que se tornariam missionários para o mundo, ou missionários para os povos. E isso era chamado como uma caridade educacional, que inspirou muitos em diferentes momentos. Por exemplo, muitas universidades foram estabelecidas por causa desse tipo de caridade educacional. A Sorbonne, na França, foi uma dessas universidades. Na verdade, foi com o intuito de capacitar 16 homens pobres que estavam fazendo o mestrado e aspirando a fazer o doutorado e a continuar seus estudos na universidade, que Robert de Sorbonne, que era capelão do rei Luís, na França, fundou o Colégio de Sorbonne em 1257. Veja só, essas grandes universidades que vocês hoje escutam o nome de falar, né, desses nomes, como a Sorbonne, como a Harvard, como a Oxford, como Salamanca, como Cambridge, e etc., foram fundadas como obras, instituições de caridade para pessoas pobres estudarem e depois se tornarem pastores, médicos e missionários, no fervor da caridade. A reforma protestante trouxe um novo entendimento de amar o próximo, o que para os reformadores era o fruto da fé. Então você vem, através da fé, o justo viverá pela fé, é através de compreender a justificação pela fé, que também a caridade toma uma nova dimensão. Trabalhar pela comunidade, ser um líder na comunidade, se torna uma nova dimensão através do descobrimento da Bíblia, novamente. A reforma faz isso. Essa fé e amor ao próximo tornaram-se uma fórmula de teologia da reforma, pois, como Lutero escreveu, não há maior serviço a Deus do que o amor cristão que ajuda e serve o necessitado na sua comunidade. Interessante, né? Como muitas das coisas que nós temos hoje, se você olhar para a história, você vê que também Deus estava atuando lá na história. Indo um pouco mais à frente, né, o reavivamento evangélico que começou com John Wesley
foi grandemente influenciado por alguns desses movimentos, como o puritanismo, o pietismo, o moravianismo, e fez parte de grandes reavivamentos religiosos que prepararam o caminho para o grande movimento missionário protestante. Eu vou falar talvez um pouquinho mais como um exemplo dos morávios, que eram líderes na comunidade, pessoas realmente dedicadas como missionários a testemunhar na comunidade. Muitos deram a vida. A ênfase de Wesley, por exemplo, sobre as questões sociais, tais como a educação de crianças pobres, a abolição da escravidão, o suprimento das necessidades dos pobres, dos órfãos e viúvas, o cuidado médico para os doentes, não é outra coisa do que os resultados de sua compreensão do que é o amor ao próximo e o que significa seguir o exemplo de Jesus, quem andava de lugar em lugar fazendo o bem. Ellen White, novamente, repetindo, ela diz, é o desígnio de Deus que o rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da simpatia, da assistência mútua. A verdadeira caridade ajuda os homens a se ajudarem a si mesmos. E eu repito aqui, se alguém vem à nossa porta e pede alimento, não o devemos mandar embora com fome. Sua pobreza pode ser o resultado de um infortúnio, mas a verdadeira beneficência significa mais que simples dádivas. Importa num real interesse no bem-estar dos outros. Cumpre-nos buscar compreender as necessidades dos pobres e dos aflitos e conceder-lhes o auxílio que mais benefício lhes proporcione. Dedicar pensamentos e tempo e esforço pessoal custa muitíssimo mais que dar meramente dinheiro, mas é a verdadeira caridade. E aqui nós encerramos essa primeira parte, entendendo que o professor Robson vai nos conduzir agora em algumas perguntas. Eu tentei colocar essa parte bíblica para que a gente possa ter um fundamento e para que a gente, qualquer ação, qualquer planejamento, a gente possa fazê-lo a partir de um contexto bíblico, de um contexto fundamentado nas Escrituras, de um contexto onde a gente seja inspirado pelo Espírito de Cristo e faça as obras que o Pai, ser a luz, ser o sal da terra, ser a luz do mundo e sermos influenciados realmente por padrões que são padrões eternos. Porque princípios, por exemplo, quando a gente escuta a palavra princípio, em português é interessante, essa palavra no inglês ela só tem praticamente um sentido, né? Principle. Principle no inglês significa padrão, né? Significa princípio no sentido de padrão moral. Mas para nós no português, princípio também significa não só padrão ou ética, mas significa no começo. Então, quando nós falamos em princípio, nós podemos nos remontar ao Jardim do Éden, ao começo, ao que Deus deu anteriormente, né? Então é um princípio. E isso a Bíblia nos traz. Então nós temos um começo, nós temos um modo de andar, porque nós também esperamos um fim. E é lá no céu que a gente vai poder desfrutar o que aqui nessa terra nós andamos bem, né? A nossa caminhada bem aqui nessa terra vai ser algo que também nos dará direção a uma terra por vir. Deus abençoe a vocês, a todos. Eu entrego aí o pastor Robson, esses momentos, Dr. Robson. Ok, amigos, todos estão me ouvindo aí bem?